a tabela se mexendo e o Cruzeiro não se mexe, continua sem vencer. Pois é, hoje vai ter uma lavada na cara dessa diretoria aí, porque tá uma vergonha, é inadmissível isso que está acontecendo dentro do nosso clube. Pois bem, a derrota para o Fortaleza fez com que os jogadores voltassem cabos baixos, vamos mostrar o desembarque, e também hoje está marcado um protesto. Tá na hora, né? Passou da hora, inclusive. Eu estarei lá, chefe, eu estarei lá. Enquanto isso, o América vai, né, preparando para descansar, recebendo reforço. Mas eu vou cobrar do treinador também. Cobra também. Tem cobrança? Leopoldo, do lado de cá tem festa porque a massa já está quase esgotando os ingressos para vencer o São Paulo no Horto. A gente vai falar sobre a escalação, pode ter mudança no meio e mudança no ataque. Leopoldo Siqueira e, claro, especulações do mercado de transferências. Vamos ver então o que o Atlético vai aprontar para cima do São Paulo e eu vou te dar o número para você concorrer a ingressos para esse jogo no Independência. Quero um também. Então, fique ligado porque a gente volta já com a bancada democrática. Ó, ingresso aqui te esperando, hein? Do lado de lá, crise demais. É crise o tempo todo. É crise todo dia. A crise não acaba, meu Deus. Que crise. Acontece no Cruzeiro, escândalos administrativos, em campo um time que não rende. Hoje é dia de muita bronca aqui e chega de defender. Chega de defender. A hora é de cobrança e cobrança pesada. E crise lá, e aí, tem crise? Não tem crise não. Só vou cobrar que o nosso time tem que jogar com centroavante. Não tem centroavante. Pois aqui é sorriso na cara, lá na ponta de cima da tabela. A gente vai falar como que o Rodrigo Santana está preparando o Galo para enfrentar o São Paulo no Horto. E para esse jogo com o São Paulo tem ingresso para você. Fique ligado, a gente volta já com eles. Ei, rapaz, a crise bateu aqui, crise no São Paulo, crise para todo lado. Não vai de cara. Voltamos com Fael, Jair Bala e o Gão, a quem eu pergunto, Gão, o que está acontecendo? Crise. Vamos assumir, é crise, é crise. Enquanto os colegas lá vão tripudiar, vão querer zoar e tudo, não vou sair em defesa não. Até porque lá a vida deles é essa, nós, pelo menos eu acredito que seja um momento. É crise administrativa, crise em campo, não tem que esconder isso não, tem que assumir para resolver. Veja como muda o astral de uma pessoa depois de um jogo. É o seguinte, como torcedor, a minha expectativa é que o Cruzeiro ganhasse bem do Fortaleza, de uns 2 ou 3-0. Dale, tricolor, tricolor. Vamos pra cá. 1, 2, 3. 3x1. 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 Então continuamos. 3x1 Fortaleza. Não vai falar o placar, né? Dale, tricolor. Um pra cada cor. A minha torcida é 3-0 pro Cruzeiro. Dale, tricolor, tricolor. Jair, seria 3x1 se o juiz não tivesse prejudicado tanto o Fortaleza. Demais. Eu vou falar com você isso aí. Agora a gente não contava com tanta falha do Fábio assim, né? Nossa, eu falei. Agora na boa, cantar hino de torcida adversária, vocês apelaram, hein, bicho? Eu não cantei. Além de vestir camisa de Eu só estudiantes, fiz o de bagulho. Borussia. Não. Olha Até porque você lá no ver, Ceará velho. eu gosto demais da Ceará. Vai tá apelando pesado, Nós hein, não irmão? cantamos, nós só dançamos. Exatamente. Tá apelando pesado, sem dúvida nenhuma. Agora, Cruzeiro, hoje tem cobrança pesada nesse programa aqui. Pesada. Aguardem. Olha, pessoal, o Grupo Souza Lima tem 29 anos de experiência. Ele oferece soluções completas e customizadas em serviços de segurança e facilities para a sua empresa ou para o seu condomínio. O Grupo Souza Lima se destaca com serviços de vigilância, escolta armada, portaria, controle de acesso, limpeza e outros facilities, além de soluções realmente inovadoras em segurança eletrônica. Grupo Souza Lima, confiança, qualidade e credibilidade em tecnologia e processos. O que é preciso para vencer? Encarar tudo com segurança. Ter paixão e dedicação. Força e técnica nos desafios. Com agilidade e confiança sempre. Por isso, quando tem muito em jogo, garanta o resultado. Grupo Souza Lima. Eficiência em serviços de segurança e facilities. Esse é o Grupo Souza Lima, inovando em segurança e serviços. E daqui a pouco tem protesto da torcida, reivindicando coisas que eu concordo, vou falar daqui a pouco no programa.
Eu só vou cobrar o centroavante do América, só isso. O treinador é bom. Galo vai pra cima do freguês São Paulo no Horto pra voltar lá pra ponta de cima do brasileiro. Fica aí com eles. Lamentável o que está acontecendo no Cruzeiro. Lamentável. Vamos mudar tudo isso aí. Voltamos com Fael, Jair Bala, Hugão. Em meio a investigações da Polícia Civil, algumas da Polícia Federal, em meio à sindicância interna, Conselho Fiscal que precisa ser recomposto, mas a eleição teve um adiamento. Em meio a isso tudo, 9 jogos, contando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, sem vitórias. Tudo isso num caldeirão de cor azul. Pois é. E o Hugão ficando vermelho de raiva. Não, isso é normal, né, filho? Ultimamente está sendo normal isso acontecer aqui. Hoje tem protesto na porta da sede administrativa. Vamos falar disso aqui no programa. Vamos falar. No desembarque, hoje cedo, daqui a pouquinho você vai ver com mais detalhes, os jogadores desceram com um semblante muito pesado, Hugão, depois do 2-1 no Fortaleza, 9 jogos sem vitória na temporada. Muita gente foi tentada para explicar, para dar algum depoimento e não quis. Muitos jogadores não quis falar com a nossa reportagem. Mas essa é a hora que o jogador tem que vir colocar, né, a boca no trombone. Os jogadores passam a ficar também com salários atrasados depois que o Cruzeiro, ó, e mais informações no superesporte.com.br, quitou parte dos salários de funcionários. Quem ganha até R$ 2.500 teve o pagamento quitado, mas os dos jogadores atrasam. Pois é, isso é uma notícia confirmada, já é verídico. Inclusive, fiquei sabendo dessa informação agora de manhã, senão a gente teria metido a boca no trombone há muito mais tempo. E o presidente do Conselho, Zezé Perrella, em função do não cumprimento até então do artigo 22, que fala em 15 dias de prazo, né, para convocar o Conselho para a eleição do Conselho Fiscal, adiou para o dia 1º de julho a disputa entre duas chapas para conselheiros fiscais. O que é um absurdo, chefe, porque a crise administrativa no Cruzeiro é imediata. Não tem que adiar nada, tem que resolver agora. Só que, em contrapartida, noite de caldos, né, para os conselheiros do Cruzeiro, numa terça-feira, onde eles fazem a confraria celeste. Né? Noite de caldos para o conselheiro, com essa crise aí do jeito que tá. Meu amigo, vocês estão de brincadeira com o torcedor. Vocês estão de brincadeira com o torcedor e com a instituição Cruzeiro Esporte Clube. E hoje tem protesto da torcida Máfia Azul, meio-dia, deve estar começando por agora, né? E nós vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar protesto em frente à sede administrativa, convocado para daqui a pouco, né? Começa a concentração, meio-dia, e vai até às 18 horas. Então, Gão, é muito tempo para esse protesto, né? Porque é muita coisa para pedir, para reivindicar, para protestar. O que a torcida quer? A torcida quer a saída da diretoria celeste, né? Da diretoria toda? Da diretoria. Meu amigo, diante de todos esses escândalos, o que precisa agora é de uma reformulação administrativa dentro do clube. No mínimo, as acusações que estão sendo feitas é para você colocar muita dúvida dentro do torcedor celeste e eu concordo com a saída da diretoria. Já eram para ter sido afastados há muito mais tempo, quando começou a rolar todas aquelas, sabe, acusações, investigações, Polícia Civil entrou no meio, né? Aquela nota que saiu lá na outra emissora lá que abalou o Brasil. E coloca o nome do Cruzeiro nas páginas policiais, o que é um absurdo. É um absurdo. Uma instituição como o Cruzeiro Esporte Clube está sendo gerida da forma irresponsável como está sendo. Eu concordo com esse protesto. Muita gente reclamando por causa do horário, porque não vai poder comparecer. Mas, gente, se acontece depois das 18 horas, não tem ninguém na sede administrativa para ouvir esse protesto do torcedor. E não vai ser só esse, não. Dia 24, na representação dos jogadores, também vai ter protesto na porta da Toca 2. Concordo sim com a saída da diretoria e em campo, ou o Mano Menezes muda essa postura desse time, porque é um time que ele fica esperando o adversário, Leopoldo Siqueira. Na história do Cruzeiro isso não existe. Não existe na história do Cruzeiro o Cruzeiro esperar adversário para depois atacar. O Cruzeiro se impõe em campo. É uma irresponsabilidade administrativa e um absurdo que nós estamos vendo em campo e vocês não estão respeitando a instituição Cruzeiro Esporte Clube que a gente ama com todo o nosso coração. Nesse banner aqui da torcida convocando o protesto, está escrito aqui em cima: estamos cansados de time amarelão? Não, eles foram no mínimo aí, né, respeitosos, porque eu teria usado um termo muito mais pesado. Mas não pode. Né, não posso usar. Não posso usar por onde nós estamos. Então a situação que preocupa, para dizer o mínimo, a torcida que é externa, né? Administrativa, como você falou, e em campo. O que em campo tem que mudar, Galo? Chefe, é o seguinte, olha só, uma mudança de postura, diante do que eu acabei de falar.
São 9 jogos sem vencer, somando Copa do Brasil e somando também Campeonato Brasileiro. No Campeonato Mineiro já não vinha jogando bem, mas os adversários são, com todo respeito aos times do interior, o investimento que o Cruzeiro tem obrigava o Cruzeiro a fazer partidas melhores do que não fazia. 19 jogos sem vencer fora de casa, se não me engano. Se não me engano, são 19 jogos no total em Campeonato Brasileiro sem vencer fora de casa. Com um jogador a mais contra o Fortaleza, um jogador a mais, o time não pressiona, não agride o adversário, não muda sua atitude, né? Nada de reação, nada de reação. O time do Mano Menezes é um time que joga esperando a iniciativa do adversário, independente de quem seja o adversário. O time do Mano Menezes é o tipo do time que, com todo respeito à instituição, todo respeito, mas eu digo pelo investimento que os dois têm. Se vier, por exemplo, um Ibis para vir jogar com o Cruzeiro fica esperando o Ibis tomar a iniciativa. Né? A gente vê jogadores, por exemplo, em campo, que não correspondem ao investimento também e ao salário que recebem. Né? Agora, em contrapartida também, Cruzeiro, salário de funcionário atrasado. Você está de brincadeira comigo, né? Você está de brincadeira. Isso não condiz com a história e a tradição dessa instituição que a gente ama com todo o nosso coração. É um absurdo o que acontece no Cruzeiro Esporte Clube, com esses escândalos administrativos, com esse time morto em campo, que não representa essa torcida de forma alguma. Estamos indignados, hoje tem protesto e vamos sim lá, mas gente, olha só, sem violência, na boa, certo? Democraticamente e com sabedoria, sabendo cobrar aquilo que a gente acha que nós temos o direito. Para então concluir, nesse momento, para dar a informação completa, Gão, 17 jogos sem vitória fora de casa. São 17, né? 10 derrotas e 7 empates. Um absurdo, não condiz com a nossa tradição, não condiz. Para mim, ou o Mano Menezes muda de postura ou muda o comando desse time. O que eu acho muito difícil é ele mudar de postura. Por quê? Meu amigo, tem 3 anos que a gente vê o Cruzeiro jogar um campeonato brasileiro pífio, ridículo, pífio. Daqui a pouco mais Cruzeiro, quero falar agora da partida de hoje, é decisiva por quê, Fael? Porque Leopoldo Siqueira, o Galo quer voltar para a parte de cima da tabela e pode ter mudança na escalação. Vamos conferir aí. Quem já viveu os últimos dias de aula sabe como funciona. Antes da despedida faz parte. Curtir o momento, os amigos, as brincadeiras e se preparar. Afinal de contas, logo logo tem um novo semestre, né? No caso do Atlético, novos jogos. E assim como na escola, ninguém no alvinegro quer sair de férias com nota baixa. Pensando assim, a última prova é contra o São Paulo no Independência. E o exame atleticano pode valer mais do que os 3 pontos no boletim, viu? Ou melhor, na classificação. A vitória também significa os 10 dias de folga da equipe, com a sensação de dever cumprido nesse até logo Brasileirão. A gente precisa fazer nossa lição de casa. O time que quer ser campeão, que nem eu falo, não pode passar de 1 ou 2 rodadas sem somar, né? Então é muito importante a gente somar contra o São Paulo e somar bem, né? Ver quem está 100% ali, porque a gente precisa dessa vitória. O time escolhido para fechar o trabalho desta quinta-feira não deve ter alterações. A única possível mudança seria no ataque do Galo. Diz aí, professor, Ricardo Oliveira ou Alejandro? Eu tinha certeza que vocês iam fazer essa pergunta. Mas eu não posso abrir. O jogo amanhã é muito importante. A gente vai deixar esse mistério aí para minutos antes da partida. Pois é, nada de resposta sobre o ataque. E na verdade, para a nota parcial do time até a Copa América, nem importa muito. Seja qual for a escalação, o resultado certo mesmo é um só. A vitória. É isso que Fael e mais quantos mil que já garantiram ingresso, Fael, querem? Ô, Léo, 18 mil eu confirmo já para o espectador, então, que o né? Atlético mandou pra gente aqui a informação. O Rodrigo Santana fez mistério. Deu uma gargalhadinha ali e tal, mas obviamente ele já decidiu. E você sabe o que ele decidiu. Tem uma peça que com certeza deve voltar ao time, que é o Adilson. Nos jogos fora de casa, jogos mais pegados, com o Grêmio, o Santos fora de casa, ele coloca o Zé Wellison, que é mais marcação, e ele acredita que o Adilson possa melhorar um pouco a saída de bola. Então, como ele acredita que o São Paulo hoje vai ficar um pouco mais atrás, esperando o Galo, ele quer o Adilson nesse time para trabalhar a bola um pouco mais nesse meio campo. Na frente, vem aí a grande incógnita, porque a torcida quer o Alejandro, e treinador interino, ele gosta muito de jogar com a torcida. Tem muito disso, é uma certa insegurança para
de quem está por um período curto no cargo, né, o Leopoldo Siqueira? Mas será que tá? Será que não vai ser efetivado? Olha, a gente tem que falar por um período curto, porque a diretoria oficial coloca ele como interino, né? Então Sim. a gente coloca aqui como interino também. Então eu gosto de jogar com a torcida, mas é um jogo grande, né? Que se for o Ricardo Oliveira também, que a torcida aplauda, não vai quando sair escalação no estádio. Nosso papel é cobrar agora, na TV, na internet, nas ruas. Entrou para dentro da arquibancada, gente, que soltou a escalação, aplauda o Ricardo Oliveira, incentive se for ele, se for o Alejandro, se for o Adilson, se for o Zé Wellison, e vem um São Paulo contra as cordas, um São Paulo pressionado, eliminado da Copa do Brasil, na primeira fase da Copa Libertadores, que sequer entrou na Sul-Americana, um São Paulo que nos últimos 5 jogos, não vence a 4 jogos no Campeonato Brasileiro, no São Paulo. E nesses últimos 5 jogos, o Galo muito instável. Vence uma, perde outra, vence uma, perde outra, vence uma, perde outra. Então o Galo tem que vencer a instabilidade e o São Paulo venceu uma crise interna que vem de alguns anos. Pois bem. Venceu? O Atlético? O Atlético perdeu para o Santos na Vila Belmiro. Então agora é hora de vencer. Vai perder 2. Mas é engraçado esse zigue-zague que o Galo faz na tabela do Brasileiro. Tem que superar isso aí, Leopoldo Siqueira. E o São Paulo vem desfalcado aí do Tietê. E o Everton, que eu tanto pedi aqui, eu queria ver esse Everton. Deixa eu falar um pouquinho do meu Pode América. falar. Quando o senhor quer Só falar, estatística, Jair. nem se cala. O Everton tem uma lesões crônicas, né? Ele é complicado. Bom jogador. 18.052 já garantiram ingressos e quem garantiu também foi a moçada do Twitter do Transporte. Chega pra cá. Chega pra cá, pessoal. Vem cá. Vem. Fagner Fernandes, Alisson Alexandre, Carolina Fernanda aqui. Rafael, a missão é sua. Ó, o negócio é o seguinte, o pessoal já garantiu do Twitter. Mas agora você vai ligar, né? 3209-3001 para concorrer a ingressos para Atlético e São Paulo hoje, 20 horas no Independência. Anotou aí? Tá ligando? 3209-3001. Fagner. Pode deixar os ingressos comigo aqui. Toma aqui o ingresso, você faz a entrega. Por favor, qual o seu nome, meu garoto? É Fagner. Participou onde? Twitter. Eu não preciso colocar o microfone, porque eu já tô de microfone, o Miltinho essa hora tá dando pulo dessa altura lá. E você colocou Então qual não põe. hashtag? Então não põe o microfone. Hashtag Hotel Esporte. E deixa eu te falar, minha filha, se faltar luz lá no Independência, você pode trocar a lâmpada pra gente lá. Quanto você tem de altura? Eu tenho 81. 81 participou onde? No Twitter também. Carolina, Qual hashtag? Hotel Esporte. Carolina e Fernanda. E esse meu amigo aqui me deu uma... Ele me cumprimentou 2 vezes, já vai faltar um abraço. Qual que é o seu nome? Então me dá um abraço. Ô, meu garoto, meu grande amigo. O Alisson, o Rafael que fez lá o sorteio e tal, o Alisson, ele não perde um jogo, não é isso, Alisson? Você vai em todos? É todas. Alejandro ou Ricardo Oliveira que você quer? Tá com medo. Ricardo Oliveira, tá vendo aí, ó, Rodrigo Santana? Já tem um voto pra eles. Agora, Léo, eu vou distribuir os ingressos aqui. O que está acontecendo? Não, vamos ver aqui o que vai acontecer aqui, que eu não sei, porque o pessoal me entregou a quantidade aqui, toma o seu par de ingressos, vai levar quem? Vou levar meu cunhado. Ah, tá, pode crer. Dia dos namorados, você é casado, solteiro? Sou casado. Casado, vai Mas a levar a mulher não patroa? curte muito o jogo, não. Aí Vai levar o cunhado. Seu par de ingressos daqui. Vai levar quem? Amigo! Depois do dia 12 de julho. Eu sou amigo dela, viu? Ih, Cadê o acabou do o Alisson? ingresso. E aí? O Alisson pula no pescoço. Vai levar quem pro Meu jogo? amigo, filho da dona Marlene. Quem que você vai levar pro jogo? meu irmão, Seu irmão? tô comigo, aqui, brincadeira, neném. 18 mil só com ele, aqui já fechou legal, meu amigo. Tá. Atualizado agora são 18.700 e quanto, Pérez? 777 torcedores. Obrigado, gente, pela participação no Twitter, valeu. Nunca vi uma entrega de ingressos mais demorada do que essa, né, Jair? Aham. Como você chama, menino? Carolina e Fernanda. Carolina? Tá bonita, paixão. Ah, Jair. Obrigado, gente. Agora é o seguinte, gente. Consola o rival aí, porque nós vamos ver agora o que aconteceu. Não, deixa. Não, você me consola. A Carol consola. Vem cá, Carol. O que aconteceu no Ceará? Vai melhorar, viu? Amigo. Carga pesada, e não só na bagagem. O elenco, considerado de peso, chegou de Fortaleza assim, caras amarradas e bocas fechadas. O único que se dispôs a falar com a nossa equipe foi o reserva, Fabrício Bruno. E a justificativa para tal comportamento vem dos números em campo. Com a derrota para o Fortaleza, 2-1, o time agora soma 5 derrotas em 9 rodadas do Brasileiro e acumula 9 jogos sem vitórias no ano. Uma das piores campanhas da história do clube. Pior,
Com os 2 gols tomados no Ceará, o time tem a pior defesa do Brasileirão e ainda pode passar a Copa América na zona do rebaixamento, dependendo do fechamento da rodada. Esse é o clima no Cruzeiro, que ainda convive com uma tremenda crise administrativa por causa de denúncias de irregularidades na atual gestão. A parada para a Copa América pode dar um pouco de tranquilidade nessa hora tão conturbada. Daqui a pouco nós vamos mostrar o essencial do jogo, porque lamentavelmente, Hugão, eu sei que você fazia questão de ver, até para analisar, né? Claro. Não temos todos os melhores momentos. Vacaiou meia-noite, dia dos namorados. Foi, é. Pedro Henrique dos Santos, esse ano o Cruzeiro cai para a Série B. Não. Pedro Henrique, que isso, Pedro Henrique? Ô, Léo, e o Gão tá falando que vai começar a cobrança pesada. Tem informação que não vai começar, não. Já começou, ó. Hoje de manhã, a Minas Arena fez uma cobrança pesada. Empresários pedindo fatia do Brasão, do Messinho, cobrança pesada. O Atlético foi cobrar lá os 10 milhões do Fred, cobrança pesada. Clubes da FIFA também com cobrança pesada. E os funcionários cobrando o salário atrasado. Ou seja, a cobrança tá pesada. Agora, olha só. Se você acha que eu tenho que responder o Rafael Lima isso tudo que ele falou, certo? Eu quero que você cite, tirando a parte do Fred, eu quero que você cite o resto que ele falou errado aqui. E sabe quem tem a responsabilidade? Você não tem que cobrar de mim aqui, porque eu não estou respondendo o atleticano, não. Você tem que cobrar dessa diretoria que está aí, que está fazendo o Cruzeiro, certo? Receber essas zoeiras aí, ó. É deles que você tem que cobrar. Você tem que ir lá na página lá do Cruzeiro, na página dos diretores, tá gaguejando, dos diretores, e cobrar é deles. É deles. A minha responsabilidade que eu faço, eu defendo quando eu posso. Agora, no momento, meu amigo, eu não tenho argumento nenhum e absolutamente, porque eu não vou ficar aqui falando também assim, ó, 6-1, eu tenho 6 Copas do Brasil, eu tenho 4 brasileiros, eu tenho não sei o que e tal, quando a nossa realidade em campo é trágica, é um absurdo o que está acontecendo. Em 2011, a gente já tinha 12 pontos essa altura no campeonato. Sabe quantos pontos nós temos agora? 8. E dependendo de como fechar aqui a tabela hoje, né, a gente pode estar na zona de rebaixamento. E discordo do Péricles de Souza, grande jornalista da casa, quando ele fala que nesses dias de Copa América nós vamos ter tranquilidade. Tranquilidade se tivesse vencido, Leopoldo Esquerdo. Se tivesse vencido, perdeu da forma que perdeu, nós vamos ficar a Copa América inteira pensando assim, ó, como vai ser esse retorno desse time? Ó. Mantida a folga de 10 dias? Nossa senhora, velho. Jair Bala, também o América, durante a paralisação da Copa América, vai buscar aí o acerto, né, do time e tudo mais, e já vai poder contar, por exemplo, com o Michel Bastos. Mas o que o Jair quer mesmo é um cara lá na frente para meter a bola na centroavante, passaram 3 bolas na frente do gol, não tinha um centroavante para botar para dentro. E outra coisa, nós passamos 90 minutos, chutamos 2 bolas no gol. Agora, lá não tem crise no América, porque financeira, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem briga. Então, onde tem é que tem. Então, vamos arrumar nosso time aí, tranquilinho. Essa parada foi boa para o América. O nosso treinador é bom, mas arruma o centroavante, tá? Só isso que eu quero, mais nada. Aí a dica do mestre, ele quer gols e a gente sacode a rede. O Botafogo no estádio Newton Santos perde para o Grêmio com esse gol aí do Jean-Pierre. É, o Renato Gaúcho recuperando agora, tentando recuperar o time, né? E falou que depois dessa parada o Grêmio vem forte. Se o Cruzeiro tivesse vencido ontem, chefe, eu até acreditava que de repente poderia voltar, mas não sei o que nos aguarda nesse segundo semestre, não. E o Internacional sacode o Bahia 3-1. Rodrigo Lindoso, Rafael sobe. Saudade, Hugo? Saudade, gostava do... Até que um tempo atrás eu estava meio duvidoso sobre isso. E esse gol, muita gente está reclamando que está impedido, né? Que ele estava impedido e com a ajuda do VAR ele valida um gol que o jogador recebe a bola claramente na frente. Ué. Ou seja, com o VAR errou. Ó, nesse momento que o jogador ajeita a bola, ele estava impedido ali para fazer o gol. E aí não tem aquela história de, mas foi 3, se muda todo o jogo. Quando você Paulo Roberto Alves do Paraná e estava no VAR o Igor Benevenuto de Minas Gerais. Aí ontem eu fiz a crítica aqui, a arbitragem mineira, tá, né? Pegando. A arbitragem mineira, ela tem se destacado nacionalmente, infelizmente, de forma negativa. E aí, então, 3-1 Internacional, já tem mais gols e tem também a goleiro do Bahia. O goleiro do Bahia estava pegando tudo e vai tomar um frango que acho que o D'Alessandro, se não me engano, chuta pro chão. Não, o D'Alessandro faz o último. Eu não lembro quem chuta no chão e o goleiro do Bahia aceita. Esse foi o D'Alessandro.
É isso aí, pessoal. Show de gols, muita informação para saber o que está acontecendo no esporte, curtir as piadas do seu rival. E, claro, ficar por dentro das novidades da família tem que se conectar. Só que tem muito celular por aí complicado de mexer. Por isso eu estou te apresentando o Oba Smart 2, um smartphone totalmente pensado para a terceira idade. Olha como o Oba Smart 2 é simples e fácil de mexer. Botões e ícones grandes, facilitando a vida da vovó e do vovô. Tem também o WhatsApp para você ficar conectado com a família. Você segue seu time nas redes sociais, confere as novidades do esporte no nosso aplicativo. Ah, e aquele contato de confiança, hein? Você faz aqui, ó, no botão SOS. No Oba Smart 2, o SOS é acionado com um toque. É a tranquilidade que você precisa para saber que está tudo bem com quem você ama. Então, agora é só ligar e garantir o seu Oba Smart 2. 0800 941 0125, ligue de graça agora, porque nos próximos 10 minutos você vai ganhar um kit especial com fone de ouvido, película para tela, capinha de proteção. Então ligue agora de graça, 0800 941 0125. Além do kit, os 15 primeiros que ligarem vão garantir o Oba Smart 2 com frete grátis. Tá ligando aí, né? 0800 941 0125. Sinta-se mais seguro e conectado com a sua família com o Oba Smart 2. Corinthians perde para o Santos. Gol do Eduardo Sacha aos 13 do segundo tempo. Sacha tá arrebentando nessa temporada, né? Tá entrando e realmente tá fazendo a diferença. Mas o Santos havia acabado de vencer do Atlético. A torcida fez um protesto. O São Paulo ficou nervoso. Aí vai ganhando o Corinthians. Será que é paz na Vila Belmiro, seu Jair? Totalmente. E, Léo, é por isso que eu valorizei demais a classificação do Galo na Copa do Brasil. Eu falei aqui, a gente eliminou um time arrumadinho, um time bem treinado, um time que ainda vai dar muito gás nessa temporada. Valoriza ainda mais a classificação do Galo na Copa do Brasil, essa campanha do Santos no Brasileiro. Eu tinha elogiado, inclusive, o Santos com o São Paulo, né? No início, assim, o Toledo até me deu uma cornetada, falou que não tinha visto nada de diferente, mas é um time que o São Paulo colocou muito a sua cara, o time aguerrido e raçudo. Infelizmente, o que chamou a atenção nessa partida, no final do jogo, o Carille que sai falando que ele foi chamado de vagabundo pelo juiz, né, da partida. O Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro. É isso que realmente deixa o fato lamentável, né, nessa partida. Mas um clássico paulista e o Santos é um time muito forte. Os jogadores ou a comissão técnica teve que segurar porque ele queria ir pra cima do juiz realmente. Se solta ele ali, meu amigo. Pois é. E em Brasília teve polêmica também, infelizmente não temos o lance, né? Um pênalti reclamado pelo CSA. Essa foi demais. Ô, Jair, a bola bateu no braço realmente do Arão? Gente, o que vocês querem? Jogar no Maracanã contra o Flamengo. Vocês querem o pênalti? Seu Jair, o jogo foi em Brasília. Foi em não, seu Jair, Brasília, eles ajudam o Flamengo em qualquer lugar. Jair, por favor, você não vai falar que Brasília é lugar de falcatrua, não. Não é a mesma coisa. Fala isso não. Tá no lugar certo. Então sacode a rede aí, porque o lance não tem, né, Pérez? Infelizmente, né? Mas aí tem os 2 gols que foram de cabeça. O Vitinho aos 20 e o Gabigol aos 31. O CSA diz que vai pedir a anulação da partida, porque o árbitro Rodrigo Ferreira do Amaral não deu um pênalti que o time da agora vocês vão conseguir muito, viu? Mas é a mesma coisa que eu falei do Goiás, não tem que pedir anulação não. Mas é impressionante como que com o VAR a arbitragem brasileira é péssima e como que com o VAR o Flamengo continua sendo beneficiado. É por isso que eu falo que o Flamengo é a grande vergonha nacional. Câmeras em mim, por favor. Anota o que eu tô falando. O Flamengo é a maior vergonha nacional, gente. É a vergonha porque com a ajuda da mídia, de todos os patrocinadores gigantes, né? Mídia, você sabe quem que eu estou falando. E da arbitragem, era para ter todos os títulos brasileiros empilhados até o teto. E mesmo assim não consegue, porque para ganhar do CSA precisa da ajuda da arbitragem. Você, mineiro que torce pro Flamengo, você apoia essa coisa aí, ó. Pode torcer, não precisa torcer pro Galo, não. É melhor. Mas se quiser torcer pros outros, mas apoia a Minas Gerais, gente, porque o Flamengo historicamente é essa vergonha. Beneficiado contra todo mundo. Você assistiu esse jogo? Assisti. Você viu a transmissão? Tanto o narrador quanto o comentarista de arbitragem disseram que a bola pegou no ombro do Ilharão. Foi, isso. O Leopoldo,
Leopoldo, dá vontade, sabe de quê? Não, calma. De entrar dentro, mas dá um supapo. Que isso, velho? Não, você não é violento, velho, que eu sei. Os caras, não. Classificação do campeonato. Muita vergonha, é vergonha o que eles fazem. Um momentinho no programa, um momentinho, que hoje meu dia tá muito ruim, um momentinho só. Enquanto eu vejo o Fael chorando por causa do Flamengo, todas as dores que ele passou, eu tenho só alegrias dessa lembrança. 2 Copas do Brasil, meu Deus, freguesaço do Cruzeiro e o time que o Zico nunca fez gol. Eu não tenho raiva nenhuma do Flamengo, até acho que ele é beneficiado, mas contra o Cruzeiro pode vir com arbitragem com tudo que o Cruzeiro ganha do Flamengo mesmo. Não apaga que se não fosse arbitragem, ele seria um Bangu no Rio de Janeiro. Pequenininho, mas eu tive hoje no programa um momentinho. Classificação antes de você falar do jogo de ontem. Aí ficou ruim. Santos assume a liderança com 20 pontos, mas o Palmeiras joga hoje com o Avaí. E o Palmeiras, lembrando, tem um jogo com o Botafogo ainda subjúdice. O Flamengo pula para terceiro com 17 e o Internacional é quarto com 16. O Atlético, hoje contra o São Paulo, sai desses 15 pontos aí, Fael. Volta para os 18 pontos ali, volta para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Me surpreende a campanha do Botafogo, que apesar de ter perdido para o Grêmio, faz uma boa campanha. Botafogo e Bahia e Goiás são as grandes surpresas dessa primeira parte da tabela. São Paulo e Atlético disputam diretamente a quinta colocação, né? Se você for observar. Na verdade, o Atlético pode passar o Inter ainda, né? Mas o São Paulo disputa pesado essa colocação aí para poder não ficar muito distante de quem está lá em cima na tabela. Apesar de não vencer há 4 jogos no Brasileiro, o São Paulo com uma boa colocação no campeonato ainda. E aí, virando a página, a gente vê que o Z4, né, tá com Avaí, CSA, Vasco, Chapecoense e o Cruzeiro em 15º com apenas 8 pontos. Porque perdeu ontem para o Fortaleza, você vai ver agora. Lá no Castelão, com mais de 16 mil pagantes, o time foi horrível. E logo no início do jogo, falha do Léo e falha também do Fábio, porque se tivesse parado, ficado dentro do gol, talvez pudesse fazer essa defesa mediante ao grande goleiro que é. Mas o Léo não acompanha bem o marcador e assiste fazer o gol, e assiste o time fazer o gol. E aí eu vou ser muito franco com vocês, gente. Eu tenho sido muito crítico com o Sassá. E hoje eu entendo o termo quando fala assim, ó, ele só fez o gol. Porque o Sassá não dominou uma bola batia na canela, ia pra longe, e aí, meu amigo, só fez o gol mesmo e mais nada. O que aconteceu nesse gol aí, Rogão? Nesse gol aí, uma cochilada da defesa, o Romero pequenininho não consegue também acompanhar, né? E assim, a defesa do Cruzeiro antes era o principal ponto do Mano, né? Aí, ó, Rogério Ceni reclamou muito que mais um jogador expulso pelo, dessa vez, o árbitro Heber Roberto Lopes, expulsou aí o Natan do Fortaleza. Vou só complementar rapidinho a questão da defesa, depois eu comento sobre essa expulsão muito rápido. O Mano Menezes antes, o forte dele era a defesa, né? E hoje em dia ele não pode argumentar isso porque faz um campeonato brasileiro medíocre. A palavra é essa, medíocre o campeonato brasileiro do Cruzeiro. O jogador do Fortaleza, ele tinha tomado o cartão amarelo por reclamação numa jogada, se eu não me engano, acho que o Dedé entra de carrinho logo no início, e depois ele puxa, matando a jogada com o Sassá, aí no caso, segundo cartão amarelo, expulsão. E o Sassá fez esse gol aí caído, Jair? Caído, ele girou, bateu no beco e tirou o gol. Olha, eu vou ser muito criticado na internet, vou ser muito criticado na internet, mas o Sassá fez esse gol numa cagada. Opa, mas bateu. Numa cagada, desculpa o termo, uma cagada. Gão, olha só, esse André Luiz, ele fez 2 gols. Sim. Né? Foi. E foram os 2 primeiros gols que ele fez na temporada. Chorou muito. Não, e é porque ele passou por um momento muito difícil na carreira recentemente, fez os 2 gols. Chorou, mas é aquela mania, né, bicho? Vai gostar de ressuscitar defunto assim lá longe, igual o Mano Menezes. Ah, não, mas o América não. O Cruzeiro ficou 30 minutos com o jogador a mais. E o que ele fez nesse tempo? Nada, não chutava gol, não pressionava. Inclusive nas redes sociais, na hora eu comentei. Quando um time, por exemplo, perde um jogador, qualquer técnico no Brasil coloca 3 atacantes, tira um volante, bota o time para pressionar o adversário. Mas o nosso treinador, Mano Menezes, não. Não, ele mantém os 2 volantes, ele morre abraçado com o Ariel Cabral, ele faz assim com o Ariel Cabral, ele morre abraçadinho com o Ariel Cabral, assim, ó. Deixa o Ariel em campo. Ele botou o Jadson. Mudou muita coisa. Ontem botou o Raniel no lugar do Sassá. O Raniel deveria ter entrado no jogo. Marquinhos Gabriel no lugar do Dodô. Ele mudou assim, no início. Peraí, ô Leopoldo Siqueira. O cara me escala, Sassá. O cara me escala, né? O Ariel Cabral. O Henrique não vem passando por um bom momento também. Cadê o Everton, menino da base, que deu a careta no Neymar lá? Por que não aproveita o menino? Cadê o Maurício da base também pra você aproveitar agora? E não aproveita. Ontem, quando a gente falou sobre o Lucas Silva, eu virei pra você e falei o seguinte: pra mim, o Lucas Silva tinha que ter viajado e jogado. Se ainda é jogador do Cruzeiro e é uma grande força, como é que o cara me escalaria o Cabral, Leopoldo Siqueira? Mano, vou perguntar pra ele. Tem explicação?
A gente não tem muita explicação para dar, né? Tem que assumir os fatos como os fatos são. Hoje, mais uma vez, jogamos um tempo só. Né? Primeiro tempo nosso muito ruim, erramos praticamente tudo. Tivemos um momento, né, que tivemos uma caída brusca, muito acentuada, e tem sido difícil a retomada. Melhoramos em 3 jogos, 4 jogos. Hoje, naturalmente, seria um jogo difícil, porque é difícil jogar aqui com Fortaleza. Mas nós tornamos as coisas mais difíceis, principalmente na primeira parte. Vamos aí encerrando essa primeira etapa do Campeonato Brasileiro com muita dificuldade mesmo. Temos que trabalhar na parada, pensar muito naquilo que temos que fazer, reformular algumas coisas, porque uma fase grande como essa já não é mais uma fase, né? São coisas marcantes que temos que pensar lá para frente. Mas nós sabemos que não adianta só falar. Falar, nós estamos falando bastante. Falar, nós estamos falando no nosso convívio no dia a dia, que vamos resolver, que vamos melhorar, que vamos mudar determinadas atitudes, mas não estamos conseguindo na prática fazer isso. Então não é hora de ficar falando muito, é hora de trabalhar para mostrar para as pessoas e para nós mesmos na prática que temos condição de fazer melhor. É tudo que o Hugão disse, ele espera, né, Hugão? E do outro lado, o treinador que começa interino e será que vai? Mais um capítulo da exclusiva especial para você, o Café com Rodrigo Santana. Isabel. Essa oportunidade repentina, quando te ligaram para o Rodrigo, você vai assumir interinamente o Atlético. Interinamente que já está dando trabalho para o Rui Costa e ele mesmo já declarou, né? Que é dor de cabeça boa. O que você pensou? Eu sei que você tem 3 filhos, esposa. Como é que isso foi assim no seu lar, no seu ambiente, na sua cabeça, né? Eu estava sentado ali montando o treino do 20, que a gente ia treinar de tarde. Quando tocou o telefone, eu tive que subir até a sede para fazer a reunião com o presidente. Entrei no carro, liguei para minha esposa, falei que ia atrasar, que ia demorar para chegar, porque estava acontecendo essa situação e eu ouvi o que o presidente tinha para passar. A hora que o presidente passou para mim a situação, que eu teria que assumir esses 2 últimos jogos da final, eu encarei como que grande oportunidade da minha carreira. Embora estava difícil, né, a pressão de tudo que é lado, eu não enxerguei isso. Eu enxerguei como a grande oportunidade de realizar primeiro um sonho, né, e outra de realmente o departamento profissional conhecer o meu trabalho mais de perto, né, porque até então eu estava trabalhando só na base e eles só me conheciam de ver jogar contra, né, então foi a grande oportunidade de eu procurar ajudar o Galo e eles entenderam mais ou menos como é que é a minha filosofia de trabalho e estou feliz por estar aqui até hoje. Você tem esse cuidado para não se tornar vaidoso? Porque eu imagino que pela sua idade, pela carreira que você construiu, por estar no clube que você está, é muito difícil também controlar assim, nossa, eu sou o máximo. Você toma esse cuidado assim para essa vaidade não ser um empecilho mais para frente quando as coisas não derem tão certo? Olha, eu não consigo nem assim imaginar em ter esse tipo de vaidade. Assim, pela criação que eu tive dos meus pais, família de origem humilde, sempre nos ensinou e pregou muito em relação a valores, a exemplos, a respeito, principalmente ao próximo e aos mais velhos. E eu não consigo eu não consigo entender esse negócio de vaidade da pessoa se achar por ter cargo A, B ou C. Então eu procuro levar a vida muito tranquila, respeitando sempre todo mundo. Isso nunca vai subir minha cabeça. Eu acho que eu não conseguiria pensar assim, nem agir assim, achar que eu sou melhor ou maior que qualquer um. Não, eu acho que todos nós somos iguais, todo mundo tem a mesma essência. E hoje é o meu momento, estou como treinador, estou como interino, daqui a amanhã posso não estar, já tive desempregado, já passei muita dificuldade na vida, eu sei o quanto é difícil e levo cada dia fazendo tudo que gosto, que amo da melhor forma possível e jamais isso daí passa pela minha cabeça de poder subir ou pensar, poxa, eu não posso fazer isso para não errar, não, eu tenho que levar a vida bem naturalmente. Cabeça feita. Exatamente. Bom treinador, tem futuro e que procurem ele nas contratações agora, já que ele faz parte do processo mesmo se chegar um novo treinador. E agora, vamos almoçar assistindo o All-Star, hein? Vai no alerta! Bora lá, vamos lá. Abraço, boa tarde. Alterosa Esporte. Oferecimento